Câmara, Arthur Lira, vai se reunir hoje com líderes partidários para fechar a pauta de votações da casa. Em meio à crise com a articulação política do governo, ele pode incluir projetos que contrariam os interesses do Planalto e agradam a oposição. No domingo, Lira se encontrou com o presidente Lula no Palácio do Alvorada para uma conversa fora da agenda oficial. Diante do risco de o Congresso aprovar projetos que representam 70 bilhões de reais em gastos ao governo neste ano, Lula expôs publicamente a crise de articulação política. Durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente cobrou de Fernando Haddad e outros ministros mais agilidade no diálogo com deputados e senadores. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversando. Ou você faz assim ou não entra na política. As declarações de Lula foram dadas durante a cerimônia de lançamento do programa de crédito e renegociação de dívidas com foco nos pequenos negócios e nos microempreendedores individuais. Ao reclamar da falta de articulação do governo, Lula não citou o principal encarregado da tarefa, o ministro Alexandre Padilha, chamado de incompetente por Arthur Lira. À tarde, o ministro Fernando Haddad comentou rapidamente a cobrança do presidente. Eu só faço isso da vida. E bem rápido, né? Rapidíssimo comentário. E em meio ao clima político ruim entre o Executivo e o Legislativo, o governo deve enviar até amanhã ao Congresso os textos planejados pela equipe econômica para a reforma tributária. A proposta vai esclarecer pontos como o imposto seletivo sobre determinados produtos, os regimes específicos e a isenção da cesta básica, por exemplo. O Ministério da Fazenda enviará agora apenas o texto que trata da contribuição sobre bens e serviços, a CBS, o Imposto Único Federal e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, o tributo aí dos estados e municípios. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os detalhes da proposta foram apresentados ontem ao presidente Lula. A Casa Civil pediu para ele validar as pequenas últimas polêmicas que teve. Não, são detalhes assim, o que é alíquota zero, o que é alíquota reduzida, o que é alíquota cheia. Quando eu digo que é detalhe, é porque é detalhe mesmo, né? Mas são coisas que o presidente quis ver. Ele quis pessoalmente olhar para ver se tudo estava fazendo sentido, se tinha alguma coisa que pudesse dar. Até porque vai haver um amplo debate na sociedade e ele queria estar seguro de que o texto tem consistência social também, não só econômica. Antes do envio dos projetos ao Congresso, o ministro Fernando Haddad também conversou com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para falar sobre o posicionamento do governo em optar por 2 projetos de lei complementar com as normas para a implementação aí da reforma tributária. Lira sinalizou a aliados que estuda a possibilidade de fatiar os textos que serão enviados pelo governo Lula para prestigiar diferentes grupos políticos ou partidos com as relatorias.